Bem, gente, boa noite. Aqui é o Fábio, professor de História. Gostaria inicialmente de pedir desculpas para vocês, porque na última semana, quando a gente foi postar o conteúdo de História, acabou havendo uma confusão. Postei o vídeo do segundo período, mas depois consegui corrigir a tempo ainda e postar o vídeo que era fontes históricas, que é o conteúdo que a gente iria estudar, tá bom? Então, desculpas pedidas, espero que vocês aceitem. Hoje nós faremos a correção do conteúdo do assunto relacionado a fontes históricas e eu vou continuar trabalhando esse conteúdo ao final da aula. Eu não deixarei nenhuma atividade. A gente vai fazer o comentário da atividade da aula passada e eu vou comentar mais sobre esse assunto relacionado a fontes históricas e também sobre o conceito de história nessa parte introdutória do nosso conteúdo. Espero que todos estejam bem, se cuidando, tomando as devidas cautelas em relação à Covid-19. O mais importante é que vocês se cuidem. Pois bem, na aula de segunda-feira nós tínhamos aqui o texto sobre fontes históricas e ao final desse texto tínhamos uma pergunta. Olha só. De acordo com o texto, estudar o passado depende da utilização de diferentes meios, como pesquisas, análise de documentos escritos, fotografias, depoimentos orais e outros. Você acredita que o trabalho do historiador seja semelhante a de um investigador? Justifique. Então, será que o trabalho do historiador, como pesquisador, como cientista, pode ser considerado um trabalho investigativo? E aí, o que vocês entendem? A maioria respondeu essa pergunta dizendo que sim, e eu concordo. O trabalho do historiador, ele é sim um trabalho investigativo, posto que a história, ela investiga o passado, ela busca respostas no passado sobre o modo de vida de diferentes sociedades ao longo dos tempos. E a história, para buscar essas respostas, ela tem como apoio várias ciências. Ela vai se apoiar na arqueologia, na antropologia, na paleontologia, enfim, várias ciências que vão dar o suporte aos historiadores para que eles possam buscar esses elementos lá no passado. Então, eu acredito sim que o historiador ele é um investigador. Como é que eu poderia justificar isso aqui? Sim, pois o historiador, enquanto cientista, deve buscar respostas nas diferentes nos diferentes elementos para explicar os acontecimentos. Nesse processo investigativo, o historiador tem o auxílio de várias ciências, como a arqueologia, a antropologia e a paleontologia. Sim, pois o historiador, enquanto cientista, deve buscar respostas nos diferentes elementos para explicar os acontecimentos passados. Nesse processo investigativo, o historiador tem o auxílio de várias ciências, como a arqueologia, a antropologia e a paleontologia. Pois bem,
essa seria mais ou menos a resposta esperada. Aqueles que responderam um pouco diferente, não tem problema, desde que estejam nesse sentido aí de pensar esse historiador como realmente um cientista que vai buscar nas outras ciências as respostas para explicar o passado, certo? Ainda sobre esse conteúdo, ainda sobre o trabalho do historiador, sobre a importância do estudo da história, as ciências que auxiliam no entendimento da história, nós temos aqui um slide que mostra o seguinte. Olha só. Vamos voltar lá naquela página. Olha só. A história tem auxílio de outras ciências. A antropologia. Quando a gente fala da antropologia, o que é a antropologia? A antropologia é a ciência que estuda o homem e suas relações. A história tem o apoio da paleontologia, que é a ciência que estuda os fósseis. A paleografia, que é a ciência que estuda as escritas antigas. Para o historiador isso aqui é importantíssimo. E também da arqueologia, que estuda a cultura material de povos antigos. Então essas são as ciências principais que dão apoio ao historiador para fazer a investigação sobre o tempo passado. Agora vamos tentar passar adiante aqui, né? Bom, e aí seguindo esse raciocínio, quem é o responsável pelas informações, pelos dados e pela pesquisa? O grande responsável é justamente o historiador. O historiador é o nosso personagem, né? Dentro desse estudo de história. Ele tem o papel fundamental na construção do processo histórico. É por isso que a gente fala que o historiador é um investigador, é por isso que a gente fala que o historiador também é um cientista. Aqui, papel do historiador. O historiador ele vai interpretar fatos históricos, ele vai também buscar vestígios que possam fornecer informações à investigação, ele estuda documentos e fontes históricas e ele analisa registros que foram deixados. Tudo isso aqui é papel do historiador. As fontes históricas é justamente o assunto dessa aula dessa semana passada, né? Dessa pergunta que eu deixei aí sobre o papel investigativo do historiador. Vamos lá. Então, seguindo. Cabe, portanto, ao historiador interpretar as sociedades humanas do passado e não apenas narrar os fatos, datas e personalidades. O trabalho do historiador é bastante instigante, pois lida com temas e assuntos relacionados a acontecimentos que, em sua grande maioria, ocorreram muito tempo antes do nascimento dele, e sua função é interpretar acontecimentos históricos. As técnicas, fichas, entrevistas, perguntas, catalogação de dados, entre outros, dão segurança para realizar cientificamente o trabalho do historiador. Os métodos são orientações seguidas por ele nas etapas de sua pesquisa e de sua investigação. O trabalho do historiador como investigador do passado não é fácil, né? E é interessante essa parte do texto que trata da interpretação que o historiador dá ao passado. Na verdade, a gente pode afirmar que nós não temos uma única história, nós temos várias histórias dependendo de quem a analisa e a interpreta. Nós não somos obrigados a ter uma única explicação para todos os acontecimentos que aconteceram, para todos os acontecimentos da Terra até os dias atuais, né? A interpretação do historiador vai pesar bastante na forma como ele vai escrever aquilo que ele está estudando, aquilo que é o objeto de estudo dele, tá? E isso é importante e isso é interessante. A gente não tem uma única interpretação do passado. E nós, como estudantes da história, nós também podemos dar a nossa interpretação. Nós também podemos olhar o passado e observar tudo aquilo que já foi pesquisado, tudo aquilo que já foi colocado para as nossas sociedades e entender da nossa maneira e, lógico,
de uma maneira coerente, né, com ideias coerentes, mas nós não somos obrigados a acatar uma única interpretação. Nós podemos também dar a nossa interpretação para os fatos históricos. Isso é interessante. Bom, o que é um fato histórico? O fato histórico é estudado através dos vestígios e documentos. Os historiadores usam várias fontes de informação para construir a sucessão de processos históricos. Fontes históricas, que é o assunto dessa última aula, que são os documentos, os registros, os vestígios ou marcas da presença dos homens. Tudo aquilo que o homem vai buscar para interpretar o passado é uma fonte histórica. Olha só. As fontes históricas são constituídas por elementos que o homem fez ou deixou no passado. Os monumentos, templos, esculturas, pinturas, entre outros objetos em geral, são considerados vestígios. Fontes históricas. Fontes históricas podem ser escritas, documentos oficiais, como contratos, registros contábeis, registros de cartório, publicações científicas, letras de músicas, etc. Vou citar um exemplo de fonte histórica escrita para ficar bem claro aqui. Quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil no ano de 1500, logo depois da chegada, ele pediu que Pero Vaz de Caminha escrevesse a primeira carta ao rei de Portugal contando sobre o descobrimento das terras aqui encontradas. Essa carta do Pero Vaz de Caminha é um registro histórico, ela é uma fonte histórica, ela é um documento que relata a descoberta e hoje ela é um objeto de pesquisa que está inclusive no museu em Portugal. Tá? Então, é bastante interessante a gente analisar ao longo da história que vários documentos, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel no ano de 1888, também se tornou-se uma fonte histórica. É uma fonte de pesquisa para o conhecimento histórico. As fontes orais são as entrevistas, os relatos, os causos, as lendas, os mitos, entre outras manifestações verbais. É importante saber todos os móveis, os bens móveis e imóveis naturais que possuam valor significativo para uma sociedade, podendo ser estético, artístico, documental, social, espiritual ou ecológico, compõem seu patrimônio histórico. Isso aqui é um outro conceito, né, o patrimônio histórico. Tudo aquilo que pode ser material ou imaterial, mas que tem um valor histórico. Né? Basicamente, o patrimônio histórico, ele é sim, ele faz parte da cultura material. Desculpe, eu falei imaterial, mas é isso, é tudo aquilo que pode ser palpável, né? Dentro dessa ideia, desse conceito de patrimônio histórico, olha só, patrimônio. Às vezes a gente fala que nós falamos que temos que valorizar o nosso patrimônio histórico. Né? O que é o patrimônio? Patrimônio é o conjunto de bens materiais e imateriais que contam a história de um povo e sua relação com o meio ambiente. É o legado que herdamos do passado e que transmitimos a gerações futuras. Esse patrimônio ele pode ser tanto material como imaterial. Aqui nós temos uma igreja, vasos. Eita, não passa. O patrimônio material são aspectos mais concretos da vida humana e fornecem informações sobre pessoas, cultura, material e o mesmo objeto ou artefato. No caso da cultura material, do patrimônio material, nós temos aqui uma pintura rupestre e também uma igreja histórica na nossa querida Ouro Preto, em Minas Gerais. E patrimônio imaterial que faz parte da cultura, né? As práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, os saberes, os modos de fazer, as formas de expressão, celebrações, as festas e danças populares, lendas, músicas, costumes e outras tradições. Nós temos aqui a dança dos mascarados no Mato Grosso, Poconé, e caboclos de lança em evolução no estado de Pernambuco.
É isso, meninos. Basicamente, o que eu queria retomar hoje a respeito dos nossos conceitos, um pouco sobre a importância de se entender, a importância dessa importância de entender por que estudar história é importante, né? A gente fala tanto de patrimônio histórico e às vezes a gente não entende a importância disso, né? Por que tantos museus, por que tantos lugares onde a gente tem que realmente valorizar, para lembrar da cultura dos nossos antepassados, para lembrar um pouco de como foi construída a história do nosso povo. Isso é extremamente importante. Então, nessa aula de hoje, a gente basicamente fez a correção da atividade da aula passada e falou um pouco mais sobre o conceito de história, do papel do historiador, das fontes históricas e também do patrimônio histórico e cultural do nosso povo. É isso. Hoje vocês estão tranquilos em relação à atividade, mas por favor assistam esse vídeo até o final. Vai ser importante. Fiquem com Deus e tenham uma boa noite.